o GEM dialoga com diversos pesquisadores nacionais e internacionais, com diversas Nietzsche Societies e diversos centros de pesquisa internacionais. O GEM é um empreendimento único na América do Sul, ou seja, não há outro grupo de pesquisa orientado para um filósofo que congrega tanta diversidade e tem tanta duração no tempo, né? Afinal, são 25 anos, um quarto de século. E o GEM organiza suas atividades em torno dos cadernos Nietzsche, da coleção Sendas e Veredas e dos encontros Nietzsche. Falar um pouquinho de cada uma dessas atividades, né? Os cadernos Nietzsche foram fundados também pela professora Scarlett Martel em 1996, né? Junto com a fundação do GEM, e atualmente os cadernos Nietzsche estão no volume 42, né? Lançando 3 números atuais. Hoje ainda nós vamos ter o lançamento do número 42, do volume 42, número 2. Tá? Terá o lançamento hoje, acho que às 17 horas. O periódico traz ao público as mais diferentes leituras do pensamento de Nietzsche, né? Tanto internacionais como nacionais. Acolhe também textos de qualidade de pós-graduandos, promovendo também um diálogo entre as diferentes gerações. Atualmente, os editores responsáveis são o professor Ivo da Silva Júnior e o professor Márcio José Silveira Lima. E como editor adjunto, nós temos o professor André Itaparica. A coleção Sendas e Veredas, ela foi criada também pela professora Scarlett Martel em 2000. Atualmente é publicada pela editora da Unifesp, sendo constituída por 3 séries. A série Ensaios, que são obras expressivas sobre a filosofia de Nietzsche, escritas por pesquisadores nacionais e estrangeiros. A série Recepção, apresentar, né, as diversas abordagens e interpretações do pensamento nietzschiano, que configurem uma especificidade de recepção num determinado local, numa determinada época, por um determinado grupo. Temos também a série Fontes, que são os textos estudados por Nietzsche, propiciando a abertura para o universo cultural e teórico de Nietzsche. O número total de obras publicadas atualmente ultrapassa os 30 títulos. E hoje também, na sessão de lançamentos, haverá o lançamento dos mais recentes títulos da coleção Sendas e Veredas. E eu convido vocês a entrarem no site do GEM, né, para conhecer toda a coleção e também acessarem os cadernos Nietzsche, né, o que pode ser acessado também pela Cielo, onde vocês teriam a disponibilidade de todos os artigos publicados até hoje. E a terceira frente de atividade são os encontros Nietzsche, né, que é a presente atividade. Os encontros Nietzsche são um fórum permanente de debates acerca da filosofia nietzschiana, promovido 2 vezes por ano, em maio e setembro, né? O ano passado, por conta da pandemia, foi uma exceção, né? Mas realizamos 2 eventos por ano e ocorre desde 1996 em vários locais do Brasil.
né? E esta edição, a 47ª, é comemorativa aos 25 anos de fundação do GEM. Né? E, para comemorar esses 25 anos, apresentaremos as pesquisas que vêm sendo realizadas pelos membros mais antigos do GEM. Ok? Mas antes, eu só queria dizer uma coisa: haveria nessa mesa a apresentação da professora Vânia Dutra de Azeredo, Arqueologia e Genealogia, Nietzsche em Foucault. Mas ela teve um problema de saúde, eu queria transmitir a ela as melhoras. Tá? Então, de imediato, dou início à nossa primeira mesa e faço a apresentação da professora doutora Scarlett Marton, que, na verdade, dispensa apresentações, mas eu vou seguir o ritual do nosso evento. A professora Scarlett Marton fez doutorado e livre docência em filosofia na USP, mestrado em filosofia na Universidade Paris I, a Sorbonne, graduação em filosofia na USP. É professora titular de filosofia contemporânea da USP, fundou o GEM em 1996, o Grupo de Estudos Nietzsche, criou os Cadernos Nietzsche e a coleção Sendas e Veredas. É fundadora do GT Nietzsche da Ampof, integra o Comitê Científico do Grupo Internacional Hyper-Nietzsche, o Comitê Científico do periódico Nietzsche Studien e também o Comitê Científico da coleção de textos e monografias sobre Nietzsche da editora alemã Walter de Gruyter. É autora de inúmeros artigos e livros no Brasil e em vários países: Alemanha, Áustria, Espanha, França, Itália, Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Chile e Argentina. Entre os seus mais de 20 livros, destaco Nietzsche, das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, na 3ª edição, Extravagâncias, ensaios sobre a filosofia de Nietzsche, também na 3ª edição, Nietzsche e a arte de decifrar enigmas, Nietzsche, filósofo da suspeita, a irrecusável busca de sentido, uma autobiografia intelectual, e neste ano lançou na França Ambivalence de Nietzsche, Type, Figure et Image féminine. Tenho a honra, então, de deixá-los com a palavra da professora Scarlett Marton. Boa tarde, é para mim uma grande alegria participar desta 47ª edição dos Encontros Nietzsche. Eu agradeço de imediato ao professor Wilson Fresati Júnior pela sua apresentação generosa e agradeço igualmente aos meus colegas Éder Corbanese e João Pereira pela organização desta 47ª edição dos Encontros Nietzsche e aos colegas João Neto e Geraldo Dias Pereira pela divulgação do nosso evento. Na verdade, é para nós todos, membros do GEM, um momento muito particular, um momento muito especial, porque estamos aqui trazendo as nossas pesquisas atuais, aquelas que estamos desenvolvendo neste momento, o que prova uma vitalidade do nosso grupo de pesquisa. Na verdade, eu gostaria de dizer que eu me dediquei durante um bom tempo, uma pesquisa de fôlego, foi essa que saiu, publicada em abril deste ano pelas edições da Sorbonne, e que diz respeito à relação de Nietzsche com as mulheres. Nietzsche e as mulheres. Mas, na verdade, mulheres essas que aparecem como figuras, imagens e tipos femininos na sua obra. De lá para cá, eu diria desde o final do ano passado, eu venho me dedicando a uma nova pesquisa, mas esta
talvez não de tanto fôlego, eu acredito que ela resulte num artigo a ser publicado no próximo ano. E o tema da pesquisa atual é Nietzsche e a ideia de Europa. Eu estou visitando e trabalhando sobre vários textos em que Nietzsche trata da questão europeia, e aqui, de forma bastante breve, eu pretendo expor a vocês no que consiste esta minha nova pesquisa, que, como disse, não se converterá num livro, mas sim num ensaio. A Europa quer tornar-se una, afirma Nietzsche em Para Além de Bem e Mal. À primeira vista, essa afirmação corre o risco de parecer profética. Contudo, antes de avançar nessa direção, é preciso investigar de que modo o filósofo concebe o continente europeu. Bem, se sabe que em seus escritos ele se interessa pelo futuro da Europa, chegando a profetizar o surgimento do homem europeu. Se tem uma posição ambivalente frente à Alemanha, não deixa de manifestar seu apreço pelos países do Sul. Nessa velha Europa, o Mediterrâneo ocupa posição de destaque. Querendo ter nascido francês, Nietzsche sonha visitar aquele país. Numa carta a Heinrich Köselitz, de 16 de setembro de 1882, ele confidencia, cito, Lu chega dia 2 de outubro. Partiremos algumas semanas depois para Paris, grifado, e lá permaneceremos talvez um ano inteiro. Como Goethe, Nietzsche vê a Itália como lugar de vivências singulares. Na Genealogia da Moral, ele escreve: penso no meu mais belo gabinete de trabalho, a Piazza di San Marco, em Veneza. Essas passagens em que Nietzsche manifesta o seu apreço pela França, pela Itália, essas passagens ao lado de várias outras revelam que, a seu ver, a Europa é muito menos um conjunto de nações do que o lugar de experiências culturais múltiplas. É, pois, sobretudo, de uma perspectiva cultural que Nietzsche encara esse continente. Importa notar, e aqui temos de nos voltar necessariamente para a concepção nietzschiana de cultura e investigar que concepção é essa na sua obra, importa notar, a meu ver, que uma mesma concepção de cultura atravessa os seus escritos. No entender de Nietzsche, a cultura deve consistir numa tarefa individual, ser uma criação desinteressada e ter caráter cosmopolita. Julgando que a cultura deve consistir numa empresa individual, Nietzsche se empenha em combater o que chama de cultura de Estado uniformizada. Da sua perspectiva, não se pode apreciar o valor de um indivíduo tomando-o como função da massa gregária, e não se pode tampouco orientar a criação cultural para satisfazer as necessidades do rebanho. Do ponto de vista gregário, quem se recusa a servir à coletividade é considerado imoral. Seu modo de agir é imprevisto, sua maneira de pensar arbitrária, seu comportamento inabitual. Não se pode, pois, tomar a utilidade coletiva como critério de avaliação. Concebendo a cultura como criação desinteressada, Nietzsche acredita que a educação é o campo em que o filisteísmo se faz sentir de forma mais aguda. Imiscuindo-se nos mais diversos domínios culturais, o filisteísmo também imprime a sua marca nos estabelecimentos de ensino. Não há, pois, por que tolerar a venalização dos bens culturais. E entendendo que a cultura deve ter caráter cosmopolita, Nietzsche afirma que a tarefa dos grandes espíritos do próximo século consiste em adquirir, cito, um conhecimento das condições de cultura
que ultrapasse todos os estágios atuais. Assim é que ele denuncia o fato de a Prússia atribuir-se o papel de guia, supervisor e vigilante da cultura, a fim de assegurar-se do devotamento e da obediência por parte dos cidadãos. Por entender a cultura como empresa individual, Nietzsche não deixa de criticar os imitadores e epígonos. Por encará-la como tarefa desinteressada, não hesita em atacar a mercantilização e o jornalismo. Por concebê-la, antes de mais nada, como realização cosmopolita, empenha-se em combater o irrealismo romântico que visa ao progresso das culturas nacionais, originais e fechadas, e, de igual modo, combate as ideias nacionalistas, a começar pelo imperialismo prussiano. É nesse contexto teórico, portanto, que aparece a figura do bom europeu. Essa figura se acha presente em vários textos de Nietzsche, em particular nos 2 volumes de Humano Demasiado Humano e em Para Além de Bem e Mal. Para levar a bom termo a análise dessa figura, será preciso explorar um dos aspectos centrais da concepção nietzschiana de cultura, o cosmopolitismo. Esse procedimento permitirá compreender as razões que levam Nietzsche a conceber o bom europeu como um indivíduo que despreza as fronteiras e se empenha na união da Europa. O bom europeu possui um caráter supranacional, é um apátrida e, portanto, espírito livre. É a essa figura que nosso autor recorrerá para contrapor-se ao declínio que, a seu ver, está avançando na sua época nos diferentes países europeus. Vale destacar que Nietzsche entende que a cultura do seu tempo está tomada por uma grave enfermidade, a decadência. E essa decadência consiste, antes de mais nada, na tendência igualitária da sociedade europeia, no espírito gregário que impede o aparecimento dos grandes homens. Nietzsche vai criticar tanto a tendência igualitária, aliás, a ideia de igualdade concebida como nivelação, concebida como uniformização, nivelamento, se preferirmos, é o eixo da crítica que Nietzsche desenvolve, da crítica que Nietzsche faz da modernidade, dos tempos modernos e da Europa da sua época, enfim. Então, como eu dizia, a crítica à tendência igualitária e, ao mesmo tempo, o combate do espírito gregário bem nos mostram as predileções de Nietzsche. Através dessa crítica e desse combate, Nietzsche revela as suas preferências, ou seja, ele toma posição a favor do ideal aristocrático. Aliás, ele entende que os bons europeus deveriam consistir na nova aristocracia europeia. Por um lado, ao pregar a unificação europeia do ponto de vista cultural, Nietzsche aparece como um visionário. Por outro, ao diagnosticar o mal-estar que se abate, a seu ver, sobre a Europa, ele se apresenta como um pensador que não soube compreender as transformações econômicas, políticas e sociais da sua época. Em linhas gerais, esse é o tema, essa é a questão teórica sobre a qual eu venho me debruçando nos últimos tempos. E trata-se aqui para nós, por um lado, de apresentarmos a nossa pesquisa em curso, mas também de trazermos a metodologia adotada. Como lidar com essas questões teóricas? Como lidar com
Nietzsche e a ideia de Europa. Bem, em relação a este trabalho, eu venho procedendo como eu procedo de um modo geral. Ou seja, eu me empenho em fazer uma análise, ao mesmo tempo estrutural e genética, dos textos de Nietzsche. Uma análise estrutural. Para tanto, eu procuro repertoriar, fazer o levantamento de todas as ocorrências do tema Europa nas obras de Nietzsche. Nós dispomos hoje de um instrumento extremamente rico, que consiste no Nietzsche Source. É um site que pode nos trazer, em alguns minutos, muito rapidamente, todas as ocorrências de um determinado termo, não só nos livros publicados, como nos fragmentos póstumos, não só em toda a obra de Nietzsche, como na sua correspondência. Feito esse levantamento, se trata, evidentemente, de localizar as passagens em que as questões relativas à Europa aparecem e, a partir daí, contextualizar esses textos. Se é uma passagem, por exemplo, que se encontra num aforismo de Para Além de Bem e Mal, ou de Humano Demasiado Humano, vamos ler por completo, examinar, analisar, não só o parágrafo em que a passagem aparece, mas como o capítulo em que essa passagem se acha inserida, e mais ainda, vamos procurar rastrear o problema em todo o livro, e assim entrar em contato de uma maneira mais profunda com o tema no contexto do corpus nietzschiano como um todo. Claro, se houver passagens também nas cartas de Nietzsche que forem relevantes, por que não examiná-las? Feito este trabalho inicial, que é um trabalho de repertoriamento, levantamento de ocorrências e contextualização dessas ocorrências, nós vamos procurar ver se há uma alteração nas posições de Nietzsche ao longo do seu percurso, ou não, se ele se mantém preso à mesma concepção. Se houver alterações, e no caso da Europa há, efetivamente, mudanças de posição, inclusive, se houver alterações, precisamos investigar a que elas se devem, e assim nós vamos contextualizar o pensamento nietzschiano na sua própria época, estudando, inclusive, a história factual, os acontecimentos que estavam ocorrendo naquele momento. E, a partir daí, se possível, nós vamos estabelecer uma relação com outros pensadores que estão voltados para as mesmas questões, pensadores esses com que Nietzsche dialogou. Essa é a metodologia que eu venho adotando ao longo de anos ao tratar de questões teóricas presentes no corpus nietzschiano. Pela atenção de todos, meu muitíssimo obrigada. Agradecemos muito a apresentação da professora Scarlett, né? Nietzsche e a ideia de Europa. Passo, então, a palavra ao professor Ivo da Silva Júnior, né? Então, o professor Ivo da Silva Júnior fez doutorado, mestrado e graduação na USP, realizou estudos e estágios pós-doutorais na França, é professor associado de História da Filosofia na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é fundador do SEMBRA, Centro de Estudos Nietzsche, a recepção no Brasil, sediada na Unifesp, é membro do GEM, do Grupo Internacional Hiper Nietzsche e do GT Nietzsche da Ampof.
é autor de inúmeros artigos no Brasil e no exterior sobre Nietzsche, organizou vários livros sobre Nietzsche. Destaca o seu livro autoral, Em Busca de um Lugar ao Sol, Nietzsche e a Cultura Alemã. É com alegria que eu passo, então, a palavra ao professor Ivo da Silva Júnior, a recepção contemporânea do pensamento de Nietzsche. Boa tarde a todas e a todos. De início, eu gostaria de agradecer ao Wilson pela apresentação, assim como de agradecer à organização pela promoção desse Encontros Nietzsche, em particular a Hélia e o João Pereira, de um lado, a Geraldo e a João, de outro, pela organização, o melhor que possível responsabilizar pela parte técnica desses encontros. Encontros estes que, desta vez, têm um formato mais enxuto, né, para apresentarmos, em linhas gerais, nossos trabalhos de pesquisa. De minha parte, eu vou ser bem breve, fazendo alguns apontamentos apenas, de modo que haja tempo no final para que possamos conversar de forma mais longa. Desde o final do século XIX, a filosofia de Nietzsche esteve muito presente na cultura brasileira, marcando fortemente a literatura, ensaios críticos de interpretação do Brasil, movimentos políticos e certas tendências do teatro e do cinema. Essa presença varia enormemente de acordo com a maneira pela qual, nesta ou naquela seara, a recepção dessa filosofia, da filosofia nietzschiana, ocorreu. Neste impacto com a cultura que lhe era estranha, a filosofia nietzschiana passou por filtros os mais diversos, que a aclimatou às circunstâncias locais no momento de sua recepção. Num dos ramos de minha pesquisa atual, o foco tem sido a recepção da filosofia de Nietzsche no cinema e no teatro. No meu ver, Dias de Nietzsche em Turim, filme de 2001 de Júlio Verne. Nesse filme, a recepção do pensamento de Nietzsche no cinema brasileiro tem a sua maior expressão, trazendo à luz um Nietzsche bem brasileiro e, por essa razão, também bem universal. Já no teatro, Cacilda, Bacchantes, Hamlet, entre inúmeras outras peças do teatro de José Celso Corrêa Martinez, acredito que vamos encontrar a presença mais representativa da recepção de Nietzsche nessa área artística, no teatro. Esses dois ramos de minha pesquisa, da recepção de Nietzsche no cinema e no teatro, mesmo que em recortes muito delimitados, visam a ressaltar, por meios dos objetos investigados, o impacto e, por conseguinte, a transformação cultural que acarreta a recepção de pensamentos numa cultura periférica como a brasileira. Nessa direção, não de forma secundária, mas central, cabe bem entender do que se trata recepção, de modo a evitar o risco de tornar tudo em objeto de recepção, de poder rotular, não importa o que, como sendo objeto de recepção, assim como, além de bem definido o que se trata da recepção, assim como cabe também bem apreender a maneira pela qual este objeto deve ser tratado, isto é, com quais ferramentas metodológicas. A definição do objeto, nem sempre evidente, e a construção de balizas metodológicas são passos importantes e incontornáveis. Caso contrário, o tema recepção, ele mesmo pode facilmente se perder numa miríade de abordagens. Recentemente, a quatro mãos, com Geraldo Dias, publiquei um pequeno texto esboçando algumas diretrizes sobre a metodologia para a recepção filosófica. Se esse primeiro passo em relação a esse ponto, que é o metodológico, que se vê aberto
foi possível dar, né, em relação ao objeto, ele mesmo, ou seja, entender perfeitamente bem do que é uma recepção, isto ainda está por ser feito. Nessa mesma direção, dessas preocupações todas, seja em relação a definir do que se trata a recepção, a definir a maneira mais adequada para se abordar esse objeto, ou seja, os instrumentais metodológicos, nessa direção, animo um grupo de estudo e pesquisa, intitulado CEMBRA, Centro de Estudos Nietzsche e Recepção no Brasil, e, nessa mesma linha, oriento trabalhos nesta temática. Para dar uma ideia da variedade de temas possíveis que podem ser ligados ao nome de Nietzsche, no trabalho de recepção, trago alguns desses trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos meus orientandos. De forma breve, 2 palavras sobre um deles, o de Tiago Lemes Pantuzzi, co-orientado pela professora Vânia Dutra de Azeredo, que gira em torno da recepção de Nietzsche na escola do Recife. Há, igualmente, o trabalho de Oclésio Chagas sobre a recepção de Nietzsche nas obras de Dalcídio Jurandir. Há ainda, nessa seara da recepção, o trabalho de Luiz Felipe Xavier sobre a recepção nas obras de Pontes de Miranda, todos eles no nível de doutoramento. Nessa mesma linha, realizou um trabalho em recepção da filosofia de Nietzsche, Geraldo Pereira Dias, a recepção, intitulado A Recepção da Filosofia de Nietzsche no Brasil, Renovação e Conservadorismo. Trabalho este, que foi um primeiro trabalho, uma vez que Geraldo continua nessa mesma linha, atualmente num pós-doc, também na Unifesp, sobre um tema do qual, logo em seguida, ele poderá nos falar. Bem, à parte esses trabalhos de recepção, comigo trabalham Tânia da Silva, em doutorado, que realiza um trabalho em Foucault, Alison Frank, também em doutorado, sobre um tema que gira em torno das questões relativas à ciência e à cultura em Nietzsche, Gabriela Marchiori, em mestrado, que trabalha um ponto preciso sobre a teoria do conhecimento, restrito, com recorte muito restrito ao livro Gaia, Ciência, e Silvano Oliveira sobre o tema do tempo em Nietzsche. Silvano em iniciação científica. Voltando à questão da recepção, ela mesma, gostaria de trazer um último ponto, que são as publicações que foram realizadas nessa temática, né? Procurei incentivar já há um tempo a publicação de inúmeros dossiês nos cadernos Nietzsche que procuraram reproduzir, trazendo a público, portanto, novamente, textos sobre Nietzsche publicados no início do século XX, na imprensa brasileira, Rio, São Paulo, assim como no sul do país, em diários, mas também em revista, publicações essas que bem mostram o vasto campo de pesquisa que há nesta temática da recepção. Nesse caso, Geraldo Dias, sobretudo, mas também Luiz Rubira, trabalharam na disponibilização de parte desse material, analisando. Bem, grosso modo, de forma breve, como disse, era isso que eu gostaria de trazer de início, de modo que haja um pouco mais de tempo no final para que seja possível explorar num debate, numa conversa, temas sobre essa temática da recepção aqui que eu trabalho, seja no cinema, seja no teatro, ou ainda em relação às questões metodológicas. Muito obrigado, novamente, a todos. Enfim, e deixo a palavra com o Wilson. Muito obrigado, Ivo, pela apresentação da sua pesquisa. Agora, o próximo trabalho é o professor Geraldo Dias,
né, que fez doutorado, mestrado e graduação em filosofia pela Unifesp, estágio pós-doutoral na França, é professor de filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a FAFIC, de Cajazeiras, na Paraíba, é coordenador do Centro de Estudos Nietzsche, Recepção do Brasil, SEMBRA, é membro do GEM e do corpo editorial dos Cadernos Nietzsche. É autor de vários artigos sobre Nietzsche. Então, eu passo agora a palavra ao professor Geraldo Dias, Nietzsche na Semana de Arte Moderna de 22. É uma interrogação. Obrigado, Wilson. Muito bem, então é uma apresentação bastante breve a que eu tenho a trazer aqui, de modo que eu consigo avançar rapidamente, sem muita demora. Imagino que talvez vocês estejam vendo aí o material que eu estou projetando, ou pelo menos estou tentando projetar na tela para vocês. Se puderem me fazer um sinal sonoro de que se está projetando. Para mim, ok, Geraldo. Perfeito, obrigado, é isso mesmo. Então, vocês estão vendo aí a minha proposta, a Semana de Arte Moderna de Nietzsche em 22. É uma pergunta aí, vamos ver como vai ficar até o fim desta apresentação. Então, eu começo trazendo aí o Antônio Paim Vieira, que é um artista plástico modernista e participou ativamente da Semana de Arte Moderna de 22. Em ilustração publicada na revista literária Ariel, ele faz pensar em um título de Nietzsche, bastante conhecido à época, quando exibe numa ilustração, a seguinte expressão, esse homo, né? Ainda que não estivesse na intenção original do artista fazer uma ligação com o título do livro preparado pelo filósofo para a edição, é bem provável que muitos leitores da revista a fizessem. Isso é bem possível porque, entre outras razões, diversos artistas plásticos do modernismo e tanto outros anônimos realizaram reproduções de fotografias conhecidas de Nietzsche para diários e periódicos, seja na forma de desenhos em bico de pena, seja na forma de caricaturas e também na forma de quadro pintado por artista para exposição. Com efeito, a iconografia modernista do filósofo alemão é bastante rica e significativa para o período, durante o qual o uso de imagens suas foi marcante para a cultura nacional. A gente vê isso, por exemplo, na Ex Libris, né, e outros. Durante o período modernista, circularam no Brasil imagens de Nietzsche desenhadas a carvão, escultura na forma de busto, retratos e quadro. O filósofo teve quadro exposto em amostra visitada e comentada. Expressões centrais de sua filosofia eram adotadas como divisa em ex libris de bibliotecas particulares. No seu livro de crônicas, 5 O'Clock, ao lembrar de uma conversa que tivera com seu mestre, Graça Aranha, em sua bela residência em Petrópolis, Elísio de Carvalho descreve que no seu gabinete de estudo havia, abro aspas, no fundo, dominando toda a sala, um admirável busto de Nietzsche. Réplica reproduzida, talvez, a partir de alguma fotografia ou de imagem de algum busto de Nietzsche criado por Max Klinger. Pergunta, né? O próprio Elísio de Carvalho possuía em sua biblioteca um ex-libris com o lema Amor Fati, amor ao destino, numa clara referência a uma expressão de Nietzsche, autor de sua predileção. Louis Jardim, né, o modernista Louis Jardim, produziu uma das imagens mais conhecidas de Nietzsche no Brasil,
Uma das imagens mais conhecidas do filósofo aqui no Brasil é um desenho em bico de pena feito pelo artista plástico Luiz Jardim, modernista alinhado ao movimento, o grupo regionalista, ao lado de autores como Gilberto Freire e José Lins do Rego. Inicialmente, além de circular na imprensa, seu desenho ilustrou a coletânea de textos de Nietzsche traduzidos pelo poeta Alberto Ramos, o poeta pelotense, que publicou uma coletânea de Nietzsche chamada Nietzscheana. E essa coletânea foi ilustrada por esse desenho do modernista Luiz Jardim. A mesma imagem serviu, anos depois, para ilustrar a capa da segunda edição das obras incompletas de Nietzsche da coleção Os Pensadores, mas não foi atribuído os créditos. Só para concluir, então, o Alberto Martins Ribeiro é um modernista que participou da Semana de Arte Moderna, é um artista plástico conhecido, sua obra sobre o filósofo aparece pela primeira vez em uma exposição organizada pelo próprio pintor, nomeada Os Grandes Vultos, datada de 1920, e ele realizou essa exposição pela primeira vez no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Então, no quadro de Nietzsche, o Clarão dos Olhos, né, ele fez uma obra acompanhando um retrato já de Gustav Schuller, né? Então, só que o que acontece, o Martins de Almeida, ele participou da Semana de Arte Moderna com 4 trabalhos, e o nome dele, de fato, consta no catálogo da Semana de Arte Moderna. Ele expôs 4 trabalhos ao lado de Anita Malfatti, de Cavalcante e outros artistas plásticos, mas no catálogo da Semana de Arte Moderna, infelizmente, só 2 trabalhos foram nomeados. Ele expôs 4, mas só 2 foram nomeados. Então, fica aberta aí a possibilidade do Martins de Almeida ter exposto na Semana de Arte Moderna esse quadro que ele fez sobre Nietzsche. Era isso que eu queria apresentar. Obrigado. Eu agradeço a apresentação do professor Geraldo Dias e, devido aos problemas e o tempo, nós vamos ter que cortar o debate dessa mesa e passar direto para a outra mesa. Com isso, então, eu agradeço e encerro, então, essa mesa e passo, então, a palavra ao próximo mediador, o professor André Itaparica.